Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde, ouvintes da Aranãs. Mais uma vez aqui para fazer o nosso programa Plantão Médico. Hoje vamos falar de uma doença bastante comum, a úlcera péptica gastroduodenal, ou seja, aquela úlcera, do estômago, do duodeno, que as pessoas chegam no consultório reclamando de dor, dor, como eles dizem, na boca do estômago, na região epigástrica, uma dor forte muitas vezes. Essa úlcera é uma lesão que ocorre nessa região, do estômago e do duodeno, na presença de ácido. O estômago ele secreta ácido, faz parte da digestão. A digestão começa com a mastigação dos alimentos, a deglutição, chega no estômago, então tem o suco digestivo, Esse suco é ácido, o suco gástrico, para começar o processo de digestão. Então, quando há um desequilíbrio entre os fatores agressivos e os defensivos da mucosa do estômago, começa uma lesão. E pode ser uma gastrite ou pode evoluir para uma úlcera, naquela região. Então, alguma coisa que a pessoa come que agride o estômago e naquela circunstância esse mesmo paciente está com suas defesas gástricas ou duodenais não tão efetivas, podendo surgir um processo inflamatório ou até ulceroso. A úlcera de estômago e duodeno, ela atinge mais ou menos 10% da população. E a causa ela é multifatorial. Muitas vezes nós não encontramos todos os fatores causais daquele processo. Hoje admite-se como fator muito importante na gênese ou no início dessas úlceras chamadas pépticas, além da genética. A gente sabe que a genética é importante. Muitas vezes a gente vê uma úlcera num familiar e vê também em outro, Mas hoje já tem já há bastante tempo foi estabelecido que uma bactéria chamada H. pylori se estabelece no estômago e acaba determinando o aparecimento de condições para o aparecimento da úlcera, o surgimento da úlcera. Lógico que além dessa bactéria, que hoje é muito importante, essa bactéria não só predispõe à úlcera, mas também ao câncer de estômago, existem outros fatores, chamados fatores ambientais, que estão relacionados com a úlcera. Por exemplo, o uso de cigarro. O fumo é extremamente prejudicial. A gente já falou muito aqui em programas anteriores, O fumo causa tanta coisa ruim, É uma droga pesada o cigarro. Causa enfisema de pulmão, câncer de boca, câncer de próstata, problema vascular. E também aqui predispõe a úlcera de estômago. Também hoje em dia as pessoas tomam muito remédio para dor. Aspirina, esses remédios anti-inflamatórios não hormonais, como diclofenaco, esses remédios desse tipo acabam, nimesulida, acabam também agredindo o estômago, de determinados pacientes. E outra coisa que pode também favorecer o aparecimento de uma úlcera é o uso de corticoide, principalmente quando é associado a um anti-inflamatório não hormonal no controle, por exemplo, de doenças reumáticas, que a pessoa eventualmente tenha. Não se acredita mais assim que o álcool, por exemplo, o próprio café eles por si só podem causar uma úlcera. Não, lógico que antigamente acreditava até que quem tinha úlcera tinha que tomar muito leite. Isso já ficou no passado, Isso não tem valor terapêutico, Com as novos medicamentos muito eficientes, nós vamos falar daqui a pouco, isso aí
a gente sabe que não funciona, né? A úlcera, ela acomete preferencialmente pessoas adultas, geralmente adultos jovens, né? Mais do sexo masculino, mas também ocorre em mulheres, né? Independentemente do temperamento, se a pessoa é ansiosa ou não, lógico que se for ansiosa tem mais fator para favorecer o aumento das desgasgas, né? Os hábitos daquela pessoa, né? Não só hábitos alimentares, né? E tantos a maneira da pessoa fica muitas horas sem se alimentar, trabalha o dia inteiro, né? Fica com o estômago vazio várias horas. A ocupação do paciente, né? O que ele faz. E também até a nacionalidade. Tem determinadas regiões ou países onde a úlcera pode ser mais frequente, né? As úlceras duodenais são mais frequentes que as gástricas, a proporção de 5:1 mais ou menos. Então tem mais úlceras no duodeno. O duodeno é uma parte que fica logo após o estômago, né? Vem o estômago e depois do estômago vem o duodeno. É a parte inicial do intestino. É ali que as úlceras são mais frequentes. A úlcera péptica, ela pode ser assintomática. Tem muita gente que tem uma úlcera e às vezes apresenta pouco sintoma, não se queixa muito, né? Mas a dor típica, né? A dor típica de úlcera, ela é localizada ali no epigastro, na boca do estômago, como o pessoal costuma dizer, né? É uma dor do tipo queimação, a pessoa sente aquela azia, aquele fogo, aquela queimação, ou então aquela dor de fome. A pessoa sente como se estivesse com fome, né? O estômago vazio, aquele oco, como o pessoal fala, aquele oco no estômago, e melhora, geralmente, essa dor rítmica, ela melhora quando, algum tempo depois da alimentação. Então, a dor de úlcera é assim, é uma dor em queimação, geralmente melhora algum tempo depois da alimentação e piora com o jejum, né? Uma dor considerada, de certa forma, relacionada ao estômago cheio ou vazio. O diagnóstico hoje é feito com muita facilidade, né? Nós fazemos uma endoscopia digestiva alta, você fica sabendo a úlcera, onde ela está, no duodeno, no estômago, o tamanho dela, né? Se essa úlcera é profunda, se essa é uma úlcera benigna ou não. Pode-se fazer a biópsia para tirar um fragmento para saber se aquilo tem algum perigo, né? Maior. Então, o diagnóstico é por endoscopia digestiva alta. Procedimento simples, rápido, a pessoa faz e volta para casa no mesmo dia, né? Pouco tempo depois. Atualmente, não se recomenda mais aquelas dietas pesadas de antigamente, sabe? O paciente, lógico, deve evitar alimentos que desencadeiam a dor. Às vezes alimentos muito ácidos, né? Alimentos picantes demais, que tenha, por exemplo, muita acidez, o limão muito azedo, a pimenta, né? Coisas assim muito fortes e que desencadeiam a dor, ele tem que, evidentemente, evitar, né? O cigarro, como eu já falei, tem que ser evitado, com certeza. O cigarro prejudica o estômago, né? Deve ser evitado, assim como a aspirina, os similares, né? Igual eu falei de clofenaco, nimesulida, esses anti-inflamatórios não hormonais usados para dor, para doenças reumáticas, né? E, de um modo geral, ele deve evitar também a ingestão abusiva de álcool, né? De tomar muita bebida alcoólica, isso também não faz bem para quem tem úlcera, né? Geralmente o paciente que trata de úlcera não precisa nem afastar das atividades, continua trabalhando, né? Com esses cuidados. O tratamento geralmente é um tratamento que dura aí 4 ou 8 semanas, não mais do que isso, e a gente usa geralmente esses bloqueadores de secreção gástrica, eles são muito eficientes, né? E existe aquele que todo mundo conhece, o omeprazol, mas existem outros mais evoluídos que o omeprazol, mais eficientes, geralmente em dose única diária ou 2 doses por dia, e é altamente eficiente. Quando existe a bactéria, o H. pylori, a gente tem que tratar com antibiótico, geralmente uma terapia tríplice, né? Essa bactéria é uma bactéria mais resistente, então a gente tem que tratar com antibióticos para resolver em definitivo o problema da úlcera. E a pessoa fica curada.
Quando trata, ela pode ser curada. Raramente a úlcera recidiva. Quando você acaba com a bactéria, o H. pylori, geralmente a pessoa fica curada em definitivo, sem necessidade de cirurgia, como antigamente se fazia. Então, sobre úlcera péptica gastroduodenal, era isso que eu tinha no programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.